Do ano, tudo bem? Aqui é a Teacher Caroline. Vamos estudar aqui a semana 3 do PET 6 de inglês. Nesta semana veremos um pouco sobre o Thanksgiving em Barbados. Conheça um pouco sobre essa antiga colônia inglesa. A little note. Barbados é uma ilha e também um país independente localizado em meio às pequenas Antilhas no Mar do Caribe. De acordo com sua Constituição, Barbados é uma democracia parlamentar baseada no sistema britânico. Um governador-geral representa a monarca inglesa Elizabeth II. Por isso, a rainha continua sendo chefe de Estado da pequena nação. Agora leia sobre o texto sobre Thanksgiving em Barbados e responda as questões a seguir. Barbados, Crop Over. The Crop Over, a traditional harvest festival in Barbados, features singing, dancing, climbing a greased pole, feasting, drinking competitions, and a calypso music competition. The celebration starts in June and ends on the first Monday in August, with street parties, craft markets, food tents. Crop Over has evolved into Barbados' biggest national festival, similar to Carnival in Brazil and Trinidad. Vamos à tradução? Barbados, fim da colheita. O fim da colheita, um festival tradicional em Barbados, apresenta canto, danças, escalar um poste untado de óleo, comidas, competição de bebidas e uma competição de música calypso. A celebração começa em junho e termina na primeira segunda-feira de agosto. Com festas na rua, mercados de artesanato, barracas de comida, o Crop Over evoluiu para o maior festival nacional de Barbados, similar ao Carnaval no Brasil e em Trinidade. Número 1. O que significa o nome do festival em Barbados, Crop Over? Significa fim da colheita. 2. Baseando-se no nome da festividade, qual foi a origem do evento? Celebravam o fim de uma boa colheita. 3. O que ocorre durante o Crop Over? Eles dançam, cantam, bebem, comem, participam de competições e escalam um poste untado de óleo. Leia a seguir um trecho de um artigo falando sobre como o Thanksgiving é celebrado por muitas pessoas. Ao mesmo tempo, essas pessoas conhecem muito pouco sobre a razão por trás da criação da festividade. Harvest Festival or Thanksgiving. Today, Harvest Festival or Thanksgiving is celebrated every year, but just as is the case with Christmas and Easter, few people in the Western Hemisphere are aware of the true meaning of this custom. In a time when many people just go to the supermarket and buy whatever takes their fancy, it is not surprising that people don't seem to be aware of how much time and effort it takes to grow plants from seed to the fruits, vegetables, and cereals they buy, because nowadays all of these are available all year round. However, our ancestors knew what they were thankful for, which is why some forms of celebration have been held for millennia. At first, people made sacrifices to various gods and goddesses, often in the form of an animal which was killed for the purpose, or by living or even burning fruits, vegetables or cereals. Festival da Colheita ou Ação de Graças. Hoje em dia, o Festival da Colheita ou Ação de Graças são celebrados todo ano, mas assim como é o caso com o Natal e a Páscoa, poucas pessoas no Ocidente têm consciência do verdadeiro significado deste costume. Num tempo em que muitas pessoas vão ao supermercado e compram o que quiserem, não surpreende que as pessoas não pareçam estar conscientes do quanto tempo e esforço leva para cultivar plantas até dar frutos, vegetais e cereais, que compram porque hoje em dia tudo isso está disponível o ano todo. No entanto, nossos ancestrais sabiam pelo que eles davam graças, e é por isso que algumas formas de celebração têm se mantido por milênios. No começo, as pessoas faziam vários sacrifícios para vários deuses e deusas, geralmente na forma de um animal que era morto para isso, ou deixando para trás ou queimando frutas, vegetais e cereais. 4. Qual é a crítica do autor a respeito da falta de conscientização acerca do verdadeiro significado do Thanksgiving? Bom, o que eu achei aqui foi o seguinte, pessoal.
Podemos ir ao supermercado e comprarmos o que quisermos o ano todo. Os produtos estão sempre disponíveis. Não paramos para pensar em como eles chegaram lá e quem os produziu. Então, foi essa crítica que eu imagino que ele tenha feito, né? Foi a minha conclusão. 5. O autor se mostra surpreso diante de tal desconhecimento? Explique. Ele falou que não. Ele falou não é surpreendente, porque hoje em dia os alimentos estão disponíveis e de fácil acesso o ano todo. Ele fala it's not surprising. Então, para ele, não surpreende que as pessoas não tenham noção de onde vêm as coisas. 6. Depois de conhecer várias formas de festejar a colheita, ou seja, o Thanksgiving, responda: Where would you prefer to celebrate Thanksgiving? Onde você preferiria celebrar a ação de graças? Então, nós vamos pensar aqui, dentre esses países que foram apresentados até então, qual é o que vocês mais gostaram? Então, eu coloquei a minha resposta. I would celebrate Thanksgiving in Barbados because of the similarity to festivals in Brazil and because it's very fun. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, né? I would celebrate Thanksgiving in. Então, eu celebraria a ação de graças em. Aí vocês vão colocar aqui, no caso eu coloquei Barbados. Vocês vão colocar o país que vocês querem, onde vocês gostariam de passar. Depois vocês vão colocar um primeiro motivo, because of, por causa de. E aí vocês vão lá no texto procurar o que agradou, o que chamou a atenção de vocês. Aqui eu coloquei por causa da similaridade às festas no Brasil. E aí vocês vão dar mais um outro motivo. And because it's, e porque é. E agora vocês vão colocar um adjetivo, tá? Vocês vão colocar uma característica para descrever o lugar, né? A festividade. No caso eu coloquei because it's very fun, porque é muito divertido. Eu imagino que seja, pelo que eles descreveram no texto, tá bom? Então, ficou assim, tá, gente? A nossa semana 3. Goodbye and see you.